Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 31, último dia de julho de 2021. Salve, salve! Shabbat Shalom! Meus amigos, é impressionante a semelhança entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. A semelhança é tão grande que os dois entraram na mira de tiros da nova ordem ao mesmo tempo. Isso durante o mandato de Donald Trump, que antecedeu o de Bolsonaro por 2 anos, era simples e comum de identificar. Depois entrou o Bolsonaro, que até mesmo na campanha era um alvo da feroz esquerda, também simples de identificar e também muito fácil elencar os motivos. Agora, quando colocamos os dois frente a frente, a semelhança dos ataques que recebem é impressionante. Parece que há uma articulação internacional visando orientar os atos de ataque contra esses dois presidentes, que, via de regra, representam apenas o pensamento conservador. Bem, esse é o assunto da live de hoje. O STF contra-ataca, depois da live do presidente, o STF contra-ataca, e lá na América a coisa ficou pesada para Donald Trump ontem. Antes de iniciarmos o comentário, quero mandar um super abraço para minha sogra, que teve aí uns perrengues de saúde, está internada, mas vai dar tudo certo, é coisa simples. Um beijo no seu coração, minha querida sogra. E quero mandar um abraço para o meu querido amigo, o advogado César Tecchio, meu advogado lá de Concórdia. Aliás, se você precisa de um bom advogado, pense nesse nome, César Tecchio, se escreve Tecchio. Não é propaganda, é que o homem é bom mesmo, super inteligente, super do bem. E resolve as tretas tudo com muita facilidade. Se você está precisando de um advogado, consulte o doutor César Tecchio lá em Concórdia. Eu nem tenho telefone aqui, você vê que não é propaganda. Eu podia ter anotado o telefone, mas qualquer coisa é só assim, entrar em contato comigo, comunicar-se comigo e eu mando o número, ou faço sim um outro comercial, uma propaganda no próximo vídeo. Abração, meu amigo César Tecchio. Bem, sigamos em frente. Donald Trump e Bolsonaro na mira da nova ordem mundial. Depois da live do presidente, o que aconteceu? O STF contra-atacou. Eu estou aqui diante de uma matéria intitulada Moraes manda a Polícia Federal retomar investigação de supostas interferências. Lembram das supostas interferências levantadas por Sérgio Moro? Pois é, Sérgio Moro disse, depois daquela reunião estranha que foi vazada, imagina, uma reunião ministerial, Sérgio Moro disse que Bolsonaro havia cooptado a Polícia Federal ou algo parecido, estava indicando seus próprios nomes, o que, na verdade, é uma prerrogativa do presidente, é o presidente que escolhe o diretor da Polícia Federal, mas aí não pode, quando é Bolsonaro que escolhe, não pode, porque ele está colocando gente sua na Polícia Federal para depois comandá-la, como um carrinho de supermercado, algo assim. Pois é. Bem, a notícia diz que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu ontem, sexta-feira, que a Polícia Federal deve retomar a investigação no âmbito do inquérito sobre suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O inquérito estava suspenso desde que foi questionado no Supremo qual seria o formato do depoimento do presidente. O presidente terá que depor. Escrito ou presencial. Se escrito, se por escrito, o presidente escreve uma cartinha lá, respondendo as perguntas, tudo, ou presencial, como um garoto ali sentado no banco dos réus. Mas, segundo Moraes, a Polícia Federal não precisa aguardar a definição para realizar as diligências. Pode ir já fazendo todas as diligências possíveis e necessárias. O inquérito foi aberto no STF em 2020, a pedido de quem? Pois eu acabei de falar, Sérgio Moro. Segundo Sérgio Moro, então, vocês já sabem, Bolsonaro estava tentando fazer da Polícia Federal
um puxadinho seu. O que, convenhamos, é muito para a nossa cabeça, mas não importa. Aqui no Renova Mídia, por exemplo, a matéria diz o seguinte: o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou ontem, sexta-feira, que a Polícia Federal retome as investigações do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na instituição. Ora, indicar um presidente é prerrogativa indicar um diretor para a Polícia Federal é prerrogativa do presidente. Se ele o faz, está interferindo. Mas então, para que presidente, não é mesmo? Pois é, o que querem fazer agora. Querem colocar a figura do presidente sob o mais, digamos assim, sob a maior suspeição, porque todo presidente acaba interferindo a seu favor na história, é verdade? Não, claro que não. Quando é presidente da esquerda, Lula, Dilma, FHC, não, aí é tudo dentro dos trâmites legais da função, respeitando-se as liturgias dos cargos e assim por diante. Quando é um presidente conservador, basta escolher o nome. Ah, tá vendo? Olha aí, ó, tá botando gente sua no pedaço. Não pode. Agora, o interessante dessa história, como eu bem dizia, é a semelhança com o que acontece com Donald Trump lá nos Estados Unidos. Ontem foi um dia terrível para Donald Trump. As luzes da esquerda estão todas acesas, num compasso de espera ou para condenar o presidente na justiça ou então para acabar com a sua liderança política, que já está levando medinho para os democratas agora na próxima eleição para o Congresso. Pois é. Bem, o que acontece com Donald Trump é o seguinte: Donald Trump, depois das eleições, pediu ao então interino na Procuradoria-Geral, Procurador-Geral da República, o interino Jeffrey Rosen, que o Departamento de Justiça emitisse uma nota dizendo que houve fraude nas eleições e que deixasse o resto com ele, Donald Trump, e com os seus congressistas republicanos. O que Trump queria era apenas que o Departamento de Justiça, na figura do Procurador-Geral, ainda que interino, Jeffrey Rosen, emitisse um comunicado dizendo que houve fraude nas eleições. Bem, ali estaria, então, em teoria, aberto o caminho para uma profunda investigação no âmbito do Congresso. Acontece que Jeffrey Rosen, o procurador-geral que tomou o lugar de William Barr, disse que não faria isso, que o Departamento de Justiça não interferiria nas eleições. E não interferiu, de fato. Não interferiria, não publicaria nenhuma nota e nenhum parecer quanto às suspeitas de fraude. Bem, por outro lado, naquele mesmo momento, isso coincide com a crítica de Sérgio Moro a Bolsonaro aqui, mais ou menos nessa linha. Ao mesmo tempo, a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos, comandada por Nancy Pelosi, com maioria democrata, queria que Donald Trump publicasse, divulgasse, tornasse pública a sua declaração de imposto de renda. Donald Trump e sua equipe de advogados recusaram-se, alegando o que exatamente? Alegando que, como Trump é um bilionário, a sua declaração serviria para seus inimigos, seus concorrentes, no âmbito financeiro, por exemplo, e negou a publicação da sua declaração de imposto de renda. Pois bem, ontem, a nota que Donald Trump escreveu para Jeffrey Rosen veio a público. O mesmo que já não está mais no Departamento de Justiça divulgou essa nota, ou melhor, apresentou-a àqueles mesmos congressistas que queriam que Trump divulgasse a sua declaração de imposto de renda. E aí o circo pegou fogo. Está vendo? Aqui está a prova material que Donald Trump quis cooptar o Departamento de Justiça, quis interferir, usar da sua prerrogativa de chefe de Estado para comandar o Departamento de Justiça, que não pertence a um governo, mas
ao Estado, percebem? É a mesma coisa que querem fazer aqui com Bolsonaro. Ele não pode tornar a Polícia Federal um órgão do seu governo. A Polícia Federal investiga parelho. Ela pertence ao Estado e não a um governo. Lá nos Estados Unidos, a mesma coisa. Donald Trump quis cooptar o Departamento de Justiça que não lhe pertence. E agora? Bem, agora, aqui no Brasil, nós veremos os ataques se tornarem mais fortes, a ponto de criar, assim, uma séria suspeita de que Bolsonaro tentou cooptar a Polícia Federal. E nos Estados Unidos tentarão ou levar Trump às barras da justiça, porque Nancy Pelosi já está dizendo, por exemplo, que há algo muito suspeito no fato de Donald Trump não publicar, não divulgar a sua declaração de imposto de renda. E isso é de interesse nacional. O que está se escondendo nesta divulgação ou não divulgação do imposto do homem? Pois é, Steve Mnuchin, que foi secretário do Tesouro norte-americano, não aceitou a pressão dos democratas enquanto era secretário do Tesouro. Não quis apresentar o INSS, a declaração de Trump. Mas agora, pois é, até Steve Mnuchin está jogando suspeitas no ar e fazendo pressão para que Donald Trump revele a sua declaração. Querem semelhança maior? Bem, agora resta saber por quê. Bem, porque a nova ordem mundial está imperando. Mas afinal, o que é a nova ordem mundial? Vamos defini-la numa muito breve comentário. Nova ordem mundial é a ausência total de oposição. É o mundo governado por um único pensamento. Imagine, por exemplo, o âmbito acadêmico, universitário. Ele se caracterizou, desde o seu remoto passado lá na Idade Média, durante a escolástica, como um centro de troca de ideias, debates de ideias contrárias. Esse era o espírito da universidade, mas já havia, em certo sentido, esse mesmo espírito na Academia de Platão, que usou do método socrático, da dialética, que certamente envolvia o pensamento contrário para a formação de um pensamento mais elaborado. Esse espírito já era, porque hoje, numa universidade, não é possível mais que exista o pensamento contrário. Sabem disso, não é? Pois é, as universidades estão todas ocupadas, principalmente na área de humanas, pelo pensamento marxista, que não aceita oposição. Bem, isso é o âmbito universitário, mas estão fazendo exatamente o mesmo que fizeram nas universidades e em todos os âmbitos da vida, principalmente na política. Só que quando se fala de política hoje, também estamos falando de magistrados, que deveriam apenas fazer cumprir as leis, mas estão eles mesmos cada vez mais envolvidos na atividade política de pensamento único. Então, nova ordem mundial é basicamente isso. A ausência total de oposição. Oposição a quem? Ao pensamento marxista, à modalidade comunista, por assim dizer, ou então à agenda globalista, que é toda baseada no materialismo e na inversão total dos valores. É o fim do cristianismo na prática. Mas mais do que isso, é o fim de figuras, de indivíduos cristãos. Esses não terão mais espaço na nova ordem. Ainda bem que a Bíblia já dizia que tudo isso iria acontecer e não duraria muito tempo. Graças a Deus. Porque senão, meus caros, ninguém de pensamento contrário a isso sobreviveria. Até depois.